Boa tarde a todos. Vamos iniciar nosso culto de adoração a Deus, louvando ao Senhor. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, eu te adoro em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Amém, queridos? Nós damos graças a Deus por esta tarde, por este tempo na presença do Senhor. Há um texto belíssimo que nos diz assim, Salmo 26, verso 8. Senhor, eu amo a casa onde vives, o lugar onde a tua glória está. Estamos aqui na casa de Deus, nossa querida catedral, nossa comunidade. Mas a palavra do Senhor diz que quando há 2, 3 reunidos em seu nome, ali a sua glória está, a sua presença está. Aí na tua casa é casa de Deus, o teu coração. Aí no hospital, talvez, onde você esteja ouvindo essa mensagem, é casa de Deus. Quero convidar você agora a orar conosco. Você assentado, de joelhos, deitado, se for esta a sua condição neste momento. Que você possa fechar seus olhos, que você possa clamar pela presença de Deus na tua vida, que você possa pedir que o Espírito Santo ele esteja falando ao teu coração nesta tarde, neste início de semana. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua vida na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que tu não nos desampara, que o teu Espírito ele permanece conosco. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo dom da vida, apesar de tantas lutas, tantas dificuldades que passamos. Queremos, Pai, te entregar agora este fim de tarde em tuas mãos, que os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito estejam abertos, férteis, disponíveis à tua palavra, que haja hoje renovo em nosso coração, que haja hoje restauração na nossa mente e revigorar, Senhor, no nosso espírito.
traga conforto, consolo e encorajamento a todos aqueles que ouvem esta mensagem hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Aquele que busca a tua face e quer
só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos diz que somos falhos, somos limitados como pessoas, mas somos alvo da graça de Deus. Somos alvo das bênçãos de Deus também. O apóstolo João, ele nos lembra que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus, ele é fiel, justo, para nos perdoar e nos purificar. Na nossa relação com Deus há algo que é sublime, ilógico. A matemática do nosso mundo não consegue alcançar, a razão não consegue alcançar. Como é que um Deus incorruptível, um Deus perfeito, Ele ama um ser imperfeito como nós, cuida, perdoa. Nós, queridos, entristecemos o coração de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, através de palavras, de atitudes. E basta um pequeno quebrantar do nosso coração. Basta sinceridade, transparência do nosso coração, para que a gente possa ter a certeza da bênção e do perdão de Deus sobre a nossa vida. Eu quero convidar você agora em silêncio, aí onde você estiver, para que você possa fechar seus olhos, para que você tenha este instante não como mais um momento do culto, da liturgia, ao qual talvez você já esteja habituada, mas um momento de fato de confissão. Nesta tarde de domingo, neste cair de um dia que finda e de uma semana que começa, que você possa ir de joelhos, se for possível, sentados, você possa lembrar dos teus erros, mas que você possa ter a certeza do perdão de Deus na tua caminhada, que você possa buscar dentro de você a sinceridade de rasgar o teu peito, a transparência de abrir o teu coração para o Senhor, certos que vocês encontrarão um Deus que de fato entende e vê as tuas falhas, mas também que vai além, que abraça, que perdoa, que afaga. Talvez o sossego na alma que você tanto procura, a paz que você tanto procura, ela começa nesse quebrantar do teu coração. Vamos ter esse instante de silêncio e depois juntos, mesmo distantes, mas juntos, vamos orar pedindo o perdão do Senhor.
a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, mesmo distantes, mas juntos como comunhão, como comunidade, para Te louvar, para Te engrandecer. E aqui, Pai, nesse momento nós queremos abrir o nosso coração a Ti. Queremos, Senhor, Te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Confessamos, Pai, que temos pecado contra Ti, que erramos através de palavras, de atitudes, até com as nossas omissões, o nosso silêncio erramos. Erramos quando pensamos o que não convém, quando julgamos, mesmo em nossa mente, quando nutrimos o desejo do mal contra outra pessoa, contra pessoas que nos machucaram. Erramos, Senhor, quando alimentamos em nós um desejo de vingança, um desejo mal contra o nosso próximo. Erramos, Pai, quando também não cuidamos de quem sabemos que deveríamos cuidar. Senhor, que Tu possas derramar no coração de cada pessoa aqui o senso de pecado que só Tu podes mostrar. Mas que esse pensar, Senhor, nos erros não nos sirva para julgamento, mas nos sirva, Senhor, para reconhecimento e busca do Teu perdão. Como o rei Davi uma vez orou, que Tu não retires de nós o Teu Espírito, que Tu nos ajudes com as nossas fraquezas, que Tu nos ajudes, Senhor, até com os pecados que sabemos que temos, mas que não conseguimos confessar de todo o nosso coração, que Tu nos ajude com as nossas lutas internas, com o peso que a nossa alma, o nosso espírito carrega, que Tu possas de maneira misericordiosa, graciosa, enviar o Teu Espírito Santo a nos limpar, a nos encher, que possamos, Senhor, estarmos em Tua presença, sabendo, Senhor, que somos falhos, mas que somos amados por Ti, que temos uma vida nova a seguir. Cuida de cada um de nós, Deus. Faz do nosso coração manso como do Teu Filho, amável. Emenda tudo aquilo que temos de errado. Transforma a nossa mente, o nosso ser, o nosso espírito. E o Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua misericórdia promete o perdão a todos aqueles que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem, que vos perdoe e vos liberte de todo mal, e vos confirme e fortaleça em todo bem, e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos. Meus queridos, boa tarde, graça e paz a todos. Nesse momento, nós estaremos prestando culto ao Senhor de forma prática, de maneira objetiva, devolvendo parte de tudo aquilo que Ele nos dá, por intermédio dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas contribuições, pois é dessa forma que a nossa catedral ela honra seus compromissos financeiros,
que não são poucos, e também colabora com outros ministérios, outras paróquias, outros pastores. Nós estamos aí enfrentando mais uma despesa, né, mais uma questão que envolve a reforma da cúpula aqui da nossa catedral. Então, é uma despesa extra que não estava prevista no orçamento da nossa igreja. E tudo isso só pode ser feito com a oferta dada em amor por vocês, com seus dízimos, com suas colaborações. Você deve estar vendo na sua tela, nesse momento, as contas bancárias aqui da catedral, o QR Code, a chave Pix. Dessa maneira, você pode fazer sua oferta nesse momento, enquanto louvamos, ou em um momento posterior, se você estiver vendo esse culto, assistindo essa celebração durante a semana, você é convidado a ofertar parte de tudo aquilo que o Senhor lhe dá, para que a nossa catedral continue pregando o Evangelho, levando a palavra, auxiliando na saúde espiritual daqueles que fazem parte dessa igreja e todos aqueles que de alguma forma também assistem às nossas celebrações. Com muito louvor nesse momento, oferte ao Senhor com alegria. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Queridos, mesmo aí no conforto da sua casa, no aconchego do seu lar, peço que você fique em pé para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que servirá de base para a mensagem de Deus nessa tarde, que será pregada pelo reverendo Rafael. O texto encontra-se no livro de Salmos, o Salmo de número 46. Salmo 46, nós vamos ler todo o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos selos dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra.
Ele põe terno à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Peço que possamos repetir os dois últimos versos, o verso 10 e o verso 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a palavra do Senhor e por ela damos graças a Deus. Ainda em pé, louvemos ao Senhor, nos preparando para a mensagem. Sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Senhor Jesus. Ansioso espero a volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Maranata. Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, se vem, ó Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Graça e paz a todos aqueles que estão aqui neste momento ouvindo esta mensagem, estiveram louvando conosco, orando nesse tempo. Quero mais uma vez orar com vocês. Vamos fechar os nossos olhos brevemente e pedir para que o Senhor, Ele de maneira especialmente inspire os meus lábios, traga
o Teu Espírito, Senhor, para o coração, a mente de cada pessoa, aos meus lábios, que seja a Tua palavra, que o Teu Espírito ele faça brotar esta semente do Teu modo, do Teu jeito, que não seja a minha voz, que não seja o meu modo, mas que seja o Teu modo, Espírito Santo. Que neste instante eu diminua para que Tu cresças, que seja a Tua palavra a penetrar nos corações, nas mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom estar aqui com vocês. O texto que foi lido há pouco pelo reverendo Juninho é um texto belíssimo, um dos salmos mais lindos, na minha opinião, um salmo que fala sobre a presença e a pessoa de Deus como nosso refúgio. É um salmo que ele foi escrito pelos filhos de Corá, um salmo que retrata de maneira esplêndida a musicalidade naqueles dias. Eles eram músicos, não é apenas um texto, mas uma canção que estamos falando aqui, uma canção que nos lembra em vários momentos quem é Deus na nossa vida e, sobretudo, uma poesia que fala de algo tão atual hoje para nós, para cada um de nós. Cada um de nós temos os nossos momentos de lutas, de dificuldades, cada um de nós temos os nossos momentos de dúvidas, de incertezas, temos os nossos momentos de felicidade, de celebração, que mesmo em meio a tanta dor atual precisa acontecer, mas nós sabemos que temos um Deus que Ele é vivo, temos um Deus que Ele opera em nosso meio, mas ao mesmo tempo sabemos que temos a nossa vida aqui terrena, com as coisas desta vida, com as coisas do sistema terreno que nos cerca, e essa é a grande assincronia que existe na vida cristã, daquele que entende que a sua vida, a sua pátria está nos céus, como diz o apóstolo, aquele que entende que aqui nós somos apenas forasteiros, que a nossa cidadania é celestial, que Jesus virá para nos buscar um dia, e isto é um fato, e com o fato também de estarmos vivendo neste momento aqui e agora. Quando Jesus Cristo ele começa a falar do seu reino, quando ele fala do reino de Deus, na verdade, que vai ser estabelecido, nós entendemos que este reino ele tem um quê dúbio. Ele fala de um reino que é aqui e agora. O reino de Deus começa aqui e agora, nesta terra, neste terreno, neste lugar onde nós estamos, que é corruptível, que é finito, que é humano, mas ao mesmo tempo fala-se do reino que é pós. Fala-se do reino celestial que também já é real, embora não estejamos vivendo plenamente neles. Um cristão que entendeu bem o Evangelho, ele entende que vive essa vida ainda não completa no céu que virá, mas vive sim nesta terra, na presença de Deus. Isso nos faz entender, irmãos e irmãs, que a nossa vida aqui agora, ela é cheia de desafios, cheia de dificuldades, de lutas, que nós precisamos lidar na nossa mente, no nosso coração, precisamos lidar com as outras pessoas que nos cercam, com as pessoas que amamos, com pessoas que trabalhamos, e como nós vamos dividir isso? Sabemos também, pela fé que temos em Deus, que Deus ele opera no nosso meio, Deus ele existe, é real, o Espírito Santo opera no nosso meio. Mas também sabemos pela mesma Escritura que nós, como homens, mulheres, jovens, idosos, adultos, até mesmo as crianças, nós temos a nossa responsabilidade na nossa vida aqui. Nós entendemos, olha só, quanta visão dicotômica, aparentemente dicotômica, a gente precisa equilibrar. Entendemos também que somos feitura de Deus, que Deus ele opera no nosso meio, a nossa vida é governada por Ele, mas ao mesmo tempo não somos marionetes ou fantoches nas mãos de Deus. Nós temos a nossa liberdade, a nossa responsabilidade, a nossa autonomia como pessoas,
para tomar decisões, para fazer escolhas, para viver. E quantas vezes eu e você aí oramos, pensamos e dizemos assim: Deus, faz a tua vontade, fala o que eu devo fazer, me diz como eu devo caminhar, por conta de dúvidas que nós temos, por conta de incertezas que nós temos. Quantas vezes nutrimos a solidão, quantas vezes nutrimos melancolia, quantas vezes nos angustiamos, nos pegamos ansiosos, ansiosas por conta das coisas nessa vida. E que lá no fundo nós sabemos, isso Deus vai operar ou isso eu vou fazer? Na palavra, nas escrituras, em tantas histórias, nós podemos encontrar momentos onde homens e mulheres de fé, no Antigo e no Novo Testamento, eles dizem, descansam em Deus e Deus opera a favor deles. E ao mesmo tempo nós vemos também tantas histórias de homens e de mulheres de Deus, que eles tomam iniciativa, assumem a responsabilidade e eles realizam, agem, e Deus também estava ali. A verdade é que no meio dessa dicotomia do reino de Deus, que é aqui e agora, e que também é celestial, diante da dicotomia de que somos filhos, filhas de Deus, pertencemos a Ele, aos céus, a Jerusalém celestial, e ao mesmo tempo pertencemos, fazemos parte da vida nesta terra. Diante da dicotomia de que Deus governa a nossa vida, Ele conduz e comanda a nossa vida, e ao mesmo tempo há coisas que nós é que decidimos. Diante de todas essas visões dicotômicas, nós nos pegamos equilibrando tudo, ou buscando equilibrar tudo. E esta é a vida do cristão. Como ouvir a voz de Deus, como direcionar, como fazer certas escolhas, qual é a hora de agir, qual é a hora de lutar, qual é a hora de descansar. E ora a gente escuta irmãos nos dizendo assim, palavras de encorajamento: lute, haja, vá na fé. E ora a gente vê outros irmãos na fé dizendo assim: descanse no Senhor, repouse no Senhor. E o grande quê desta vida é termos a maturidade, a sabedoria, é termos a intimidade com Deus e com esta vida, e intimidade conosco mesmo, para saber qual é a hora de agir, qual é a hora de descansar. De certo, isso tem tomado e toma muito o nosso pensamento, toma muito a nossa energia. Eu vivo esta vida e converso com tantos irmãos e irmãs que vivem esta vida, e mesmo em meio a toda essa pandemia ainda que vivemos, há a grande luta de dizer o que eu faço, como eu ajo, como eu lido com todos esses conflitos internos que tenho, como eu lido com todos esses conflitos alheios a mim, esses conflitos com minha família, com amigos queridos, com pessoas que eu cuido, que precisam de mim, como eu lido também com aquelas pessoas que poderiam e deveriam cuidar de mim e eu preciso. E na nossa vida nós lidamos, queridos, com todo esse equilibrar desses conflitos. Certamente você e eu passamos e podemos ainda passar por tantas tribulações, por tanta angústia, podemos passar por tantas situações difíceis, e muitas vezes essas situações vêm a nos destruir, vêm a nos abalar, vêm a trazer como uma onda furiosa, um vento impetuoso, um terremoto avassalador, a sacudir a nossa vida, a de maneira impactante tocar em alicerces especiais, alicerces importantes que nós temos na nossa existência, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na vida que nós lidamos com tanta gente do nosso lado. Há um poeta português chamado Zé Gomes Ferreira, que ele diz assim: viver é bom, mas também cansa. E certamente eu não preciso de nenhuma revelação para entender que muitos de vocês que estão me ouvindo estão cansados, como eu também em muitos momentos já estive ou ainda estou.
há momentos na vida que nós falamos, como já foi dito, somos de carne, somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Tudo isso foi dito há tempos atrás, há décadas atrás, e talvez nunca tenha sido tão real na vida de tanta gente neste planeta. Somos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. A grande questão é que nós podemos sim, pela força do Espírito Santo, nós podemos sim, por perceber Deus na nossa vida, saber com muita calma, discernir a hora de agir, a hora de parar, a hora de perceber, a hora de viver. Nós podemos sim, embora isso seja complexo na nossa existência, nós temos um Deus que Ele é real, Ele fala ao nosso coração. O texto que foi lido há pouco, como eu falei, fala de um salmo construído, composto por uma família, os filhos de Corá, uma história triste, por um lado, que é retratada no livro de Números, do Velho Testamento, e que esta canção deles, como outras canções, aparece aqui no livro de Salmos. Mas essa canção, ela foi inspirada numa história real bíblica, uma história que aparece no livro de Reis, de 2 Reis. Se você quiser ler com cuidado essa história, você pode ler ali os capítulos, sobretudo 18 e 19, do livro de 2 Reis. Fala um pouco sobre uma história que aconteceu em Judá, o reino do sul ali, Israel no norte e Judá no sul, ali aos arredores de Jerusalém, no ano de 700 antes de Cristo, quando Ezequias era rei sobre Judá, na época do profeta Isaías, do tão conhecido profeta Isaías. Olha só, esse Salmo 46, ele nos dá também uma visão muito integral da Bíblia. Veja que coisa interessante. Os filhos de Corá, que foram os compositores deste Salmo 46, a história deles está no livro de Números. Olha só, o Salmo, ele está ali registrado naturalmente no livro de Salmos. Porém, a história que inspirou esse salmo, essa poesia, ela aconteceu e está descrita ali no livro de 2 Reis, capítulo 18 e 19. E o profeta, naquele momento, era o profeta Isaías, o qual também tem um livro próprio da Bíblia, que na visão dele, na perspectiva de Isaías, um pouco daquela história também é ali narrada. Veja que coisa interessante, não é? Quando a gente olha para as Escrituras de maneira ampla, panorâmica, e vê essa história e tudo que inspira ela. E essa história foi uma história difícil. O rei em questão, como eu falei, era Ezequias. Ezequias foi um rei maravilhoso para Judá. Foi um rei diferente de outros reis maus. Ezequias, ele obedecia ao Senhor, ele inspirava no povo devoção a Deus, ele inspirava no povo o culto ao Senhor, momentos de adoração. O profeta Isaías, não preciso nem falar, foi um profeta profícuo, um profeta especialíssimo, um dos profetas que falou de maneira linda, esplêndida, sobre Jesus Cristo que viria no futuro, isso 700 anos antes de Jesus chegar. E ao mesmo tempo, esse rei, ele fez com que a vida espiritual, a vida moral, os mandamentos do Senhor, eles fossem obedecidos em todo momento. No entanto, havia naqueles dias o reino da Assíria. Era um reino que hoje corresponde ao que seria o norte do atual Iraque. Um reino ali no norte da Mesopotâmia, um reino ímpio, adorando outros deuses, realizando sacrifícios, inclusive de pessoas, em seus processos de adoração às suas divindades. Porém, um reino corrupto, um reino vil, uma nação que olhava para o povo de Israel, o povo de Judá e o Deus de Israel e de Judá com muito ódio. E esse reino, ele era uma superpotência em sua época, uma potência até científica, uma potência em termos de organização e, sobretudo, uma potência militar. E naqueles momentos, naquele período, a Assíria, ela estava esmagando muitas cidades ao seu redor.
invadindo, destruindo, tomando escravo, tomando espólios, e chegou o momento onde Judá seria agora o alvo. A capital de Judá, sobretudo, Jerusalém, ela estava sendo o alvo do rei. Ela estava sendo ali o ponto-chave para a destruição. O rei Ezequias, ele permaneceu fiel ao Senhor em todo o tempo. O povo estava pronto para lutar, lutou contra vários, combateu, defenderam-se com suas armas, defenderam-se com seus escudos, com suas estratégias militares, com seus soldados, defenderam-se com seu braço, defenderam-se com suas estratégias, defenderam-se com sua mente, com sua coragem, com sua força, mas chegou um momento onde eles não conseguiam mais lutar. Chegou um momento onde, do ponto de vista, na perspectiva humana, o rei Ezequias, com o povo de Judá, eles estavam de mãos atadas. Eles não tinham mais saída. Eles estavam ali acuados, eles estavam sem armas, estavam sem homens, eles estavam sem condição alguma de levar aquela luta ali em frente. Há um texto belíssimo ali, nos capítulos de 2 Reis que falei, que retratam e registram a oração que o rei Ezequias fez. E o rei Ezequias, num dado momento, ele em silêncio, ele ora ao Senhor dizendo: Deus, não há mais nada, o que eu faço diante disto, o que eu faço diante da minha impotência, o que eu faço diante dos recursos materiais, dos recursos humanos que eu tenho aqui ao meu redor, o que eu faço com toda estratégia que não funcionou antes e eu não tenho outra, o que eu faço com todo esse exército que eu tinha antes e que agora eu não tenho, do modo que possa resistir à Assíria, o que é que eu faço com tudo isso? Qual a tua palavra? E como bem disse o rei Ezequias, íntimo do Senhor, conhecia Deus, obedecia a Deus e guardou tempo de silêncio e de oração a Deus. Ele recebe uma resposta, e a resposta de Deus foi uma resposta atípica nos dias de ouro do exército, tanto de Israel como de Judá. A resposta de Deus, que habitualmente era: invadam. A resposta de Deus aos reis, que era justamente de dizer: resistam, prossigam, marchem, levantem-se, eu estou com vocês, avante, força, coragem. Neste momento, nesta situação e naquele dia na oração do rei Ezequias, a resposta de Deus a ele foi: parem de lutar. Parem de lutar. Fiquem quietos, fiquem em silêncio, e chegou o momento que vocês vão ter que ter fé em mim. Parem de lutar, porque eu é que vou decidir. Não vai ser nenhuma flecha, não vai ser nenhuma lança, não vai ser a tua força, Ezequias, que vá resistir ao rei Senaqueribe e à Assíria. Não vão ser os teus cavalos, não vão ser as tuas estratégias, é com o nada que você tem, rei Ezequias, é com a falta de recurso que você tem, é com a falta de saída, de solução que você enxerga, que eu vou agir e eu é que vou agir. Militarmente, o rei Ezequias e toda Judá estavam literalmente engaiolados dentro de Jerusalém. Era um alvo fácil. Eles estavam fechados dentro da cidade, esperando só o pior vir. E do ponto de vista de estratégia militar, e o interessante dessa história, gente, é que os próprios textos da Assíria e textos do Egito, que nada tem a ver com a Bíblia, registram essa história na perspectiva do rei assírio, olha só, e do seu exército. E ali naqueles documentos extra-Bíblia que retratam essa história, é dito que
o rei Senaqueribe estava se aproximando de Jerusalém e eles estavam acampados ali perto de Jerusalém. E eles estavam passando alguns dias acampados para que todo o exército pudesse chegar, e só depois de todo o exército ali pronto, descansado, preparados, eles iriam invadir Judá, e ali seriam todos certamente dizimados pelo poder militar da Assíria. Mas sabe o que foi que aconteceu naqueles dias que antecederam o dia da invasão planejado pela Síria? Os registros, documentos da Assíria, historicamente mesmo, eles falam que no dia, na hora do ataque, os arcos, as flechas, as lanças, sobretudo os escudos dos soldados assírios, eles estavam impróprios para a batalha. Aquele tempo ali acampado, poucos dias acampados pertinho de Jerusalém, talvez por conta do clima, talvez por conta de algumas condições, por conta de talvez roedores que estavam ali, é isso que uma tradição egípcia também mostra. Talvez ali os instrumentos de guerra, formados de couro, de cordas, eles estavam deteriorados. A Síria não iria disparar nenhuma flecha naquele dia. A Síria não ia lançar nenhuma lança naquele dia. Nenhum cavaleiro assírio iria montar e invadir lugar algum, porque no olhar deles, alguma coisa havia deteriorado tudo ali. Do ponto de vista de Isaías, isso está lá no seu livro, no livro do profeta Isaías, ele diz assim: pelo poder de Deus, ele despreparou e desarmou o exército assírio. Foi o Senhor que operou ali. Miraculosamente, sobrenaturalmente, foi Deus que operou ali. Mesmo que os inimigos eles olhem para aquilo e vejam uma razão lógica, humana, racional para dizer que o exército não estava pronto, para fazer com que o exército, e assim diz o texto, se levantasse e o rei dissesse assim: vamos voltar de onde viemos, porque hoje não temos condições de invadir Jerusalém. Vamos voltar de onde viemos, porque aconteceu algo que não nos dá nenhuma vantagem, nenhuma condição de invadir o coração de Judá. Vamos voltar por onde viemos, porque algo aconteceu e nós não podemos nada contra isso. Por mais que esse inimigo ele não enxergasse exatamente a mão que estava por trás de todo aquele fato, Isaías, o rei Ezequias, e nós, conhecendo essa história, nós sabemos que havia um Deus que havia prometido e cumprido com sua palavra. Nenhuma pessoa, nenhuma vida foi tocada naquele dia em Judá. As portas de Jerusalém não iriam ser tocadas, triscadas, e que o inimigo voltaria pelo mesmo lugar de onde veio. Queridos, essa história nos lembra e ilustra para nós que nesses nossos dilemas, nessas nossas lutas, nós temos que ter essas características do rei Senaqueribe de Judá, naquele momento histórico. Nós temos que ter uma vida que ama ao Senhor. Nós temos que ter intimidade com Deus, intimidade com Deus. Nos momentos da minha vida, quando eu estava mais afastado de Deus, ou de pessoas com quem caminho, com quem tenho a oportunidade de conversar, quando elas estão mais afastadas de Deus, nós não enxergamos a saída, ou olhamos somente para a nossa força, para o nosso braço. Mas muitas vezes é quando temos intimidade com o Senhor, quando vivemos a vida de Deus. E a terceira característica desse rei: quando nós oramos a Deus, quando nós silenciamos e oramos a Deus, a gente pode encontrar diretriz, a gente pode encontrar caminho, direção na nossa existência. Eu sei que isso pode não responder a tantos dilemas que eu e vocês temos, pessoalíssimos, dificílimos, complexos demais para lidar, mas sabemos que muitas vezes nós temos que ouvir a voz do Senhor deste modo, para saber quando
e como lutar. O segredo aqui, queridos, é nós sabermos discernir que lutas são nossas nessa vida e que lutas nós devemos deixar plenamente na mão de Deus. Às vezes você é caluniado, caluniada, às vezes pessoas se levantam em julgamento diante de ti, às vezes os teus pensamentos são como grandes conflitos internos, às vezes de maneira simbólica aqui, o rei e o reino da Síria não vem contra você externamente, mas é a tua própria mente, é o teu próprio coração angustiado, entristecido, que se levanta contra ti. E muitas vezes nós estamos cansados de lutar. Nós estamos abrindo guarda, a dor vem, a tristeza vem, a dúvida vem. E o que nós devemos fazer? A Bíblia nos lembra que nós devemos ser astutos como a serpente, mas simples, ternos, mansos, como a pomba. E há muitas situações da vida, queridos, que nós devemos deixar Deus agir. E é Ele que vai agir. Quando esgotaram-se as nossas formas de tomar decisões e de agir diante de algo, ou quando de repente você se vê somente com formas de agir que podem não ser éticas, que moralmente não são aceitas, não são prudentes, e você diz: eu acho que isso vai funcionar, não leve-as em frente. Não corrompa os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor. Não entenda, como diz a máxima tão conhecida, que os fins justificam os meios. Não lance mão tantas vezes de meios, de modos de agir ilícitos, imprudentes, não abençoados por Deus, para talvez até resolver problemas, situações difíceis. Quando esgotar e cansar, ore ao Senhor e busquem ter discernimento. Somente Deus pode dar isso. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, e nós podemos dividir e conversar com os nossos irmãos e irmãs na fé, para nos aconselhar, com um pastor, com um líder, com alguém da fé que nos aconselha, mas ao mesmo tempo buscar o Espírito Santo para nos dar direcionamento. E eu quero dizer a você, e eu quero que essa palavra alcance o seu coração, a sua mente, que às vezes o direcionamento é parar de lutar, como o povo de Judá parou. É deixar ir. É deixar, como aquela própria palavra bíblica que diz: o mal por si só se destrói. E nós não entendemos os planos, os modos, os propósitos de Deus. Às vezes temos pressa porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E com a nossa ânsia de resolver pelo nosso próprio braço, erramos, falhamos. E deixamos que Deus, Ele não haja, quando nós entendemos que nós é que devemos agir. Entenda esta palavra de hoje não como um pretexto a você viver de braços cruzados, não é isso que eu quero dizer. Não entenda essa palavra de hoje como um pretexto para você ficar inerte na sua vida, omissa na sua vida, não é isso. Na vida, queridos, nós temos que fazer muito a nossa parte, sim. Temos que lutar sim, que fazer sim o que é responsabilidade nossa, e que muitas vezes delegamos na mão de Deus. É aquela pessoa muitas vezes que quer ter um bom emprego, mas não trabalha, não é pontual, não é assertivo, não busca. Não estou dizendo que você não deva orar pedindo ao Senhor um emprego,
ou portas se abrindo, Ele abre sim portas, mas isto é algo que é muito nossa responsabilidade de lutar, de seguir. A mesma coisa com jovens quando estão diante de exames, de provas, olha, Deus me abençoa, mas eu não estudo. Ou diante de situações onde eu digo, Deus abre as portas, faz isso, convence aquilo, mas eu não ajo, eu não vivo. Há situações que somos nós, meus irmãos e irmãs, que devemos agir sim, com aquilo que Deus nos dá. Eu lembro muito daquela história que Jesus contou no final do Sermão do Monte, aqueles 2 homens que construíram suas casas, e Jesus fala que um construiu a sua casa sobre a rocha, mas veja que coisa interessante, ali naquela história, não é Jesus que constrói, o homem prudente, que teme ao Senhor, ele não disse assim, Senhor, construa minha casa sobre a rocha, mas Jesus conta a história de um homem que ele construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele é um bom exemplo de que Jesus nos orienta que as nossas mãos, os nossos lábios, a nossa mente, abençoados por Deus, nós devemos agir e viver, não com inércia, mas com atitude, com comportamentos dentro da vontade de Deus, para acertarmos nessa vida, para lutarmos até. Mas há momentos, como essa história aqui do rei Ezequias, de Judá, do profeta Isaías, onde temos que descansar. Descansar, parem. É o salmo que diz assim, venham, eu gosto dessa tradução, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores sobre a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos. Olha só, a canção daquilo que aconteceu com o exército assírio. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Israel é a nossa torre segura. Se você olhar para esse salmo, ele pode ser separado em 3 partes. É como uma poesia, que na língua portuguesa não tem a métrica dos nossos versos, sonetos, mas que no texto hebraico isso fica claríssimo para aquele primeiro leitor dos salmos, onde nós dividimos eles em 3 partes, e são as 3 partes que diz o seguinte, verso 1, o verso 7 e o verso 11, 1, 7 e 11. Deus é o nosso refúgio. Verso 1. No final do verso 7, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o último verso, o finalzinho dele, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há momentos que a gente deve entender que Deus é o nosso refúgio e ponto final. Deixe que venham, deixe que se levantem, deixem que apareçam as flechas contra nós, as armas contra nós. Desde que venham os lábios, as bocas espumando de raiva contra nós. Desde que venham os julgamentos contra nós. Há momentos que nos defendemos e há momentos que nós dizemos assim, Senhor, eu estou parado, eu sei que Tu estás comigo. E a Bíblia nos lembra, Deus é o nosso refúgio. Queridos, temos que ser como crianças no colo do Senhor. Como crianças. E eu lembro aqui esse verso e eu preciso falar sobre isso. Muitas vezes a gente lê esse texto final, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E a gente vê pregações, textos, ou mesmo na leitura bíblica, uma voz mansa. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Quando na verdade aqui na língua hebraica, no original, a gente consegue perceber o tom de voz aqui nesse verso 10º. E esse tom de voz aqui não é nada afável. É um tom de voz que Deus dá. É o tom de voz que na poesia aqui é como se Deus estivesse falando.
e que é um tom de voz de um pai, que é pai de um filho que ele ama. E eu não sei você, mas às vezes a gente com os nossos filhos, a gente fala de maneira firme porque amamos, não é assim? Eu lembro de algumas vezes, quando eles eram menores, eu tenho 2, mas às vezes quando o coraçãozinho está querendo fazer o que quer da criança, e você tem planos bons, você tem sonhos bons, você tem alguma coisa boa para dar, você como pai, como mãe, como um tio, mais maduro, mais madura, sabe o caminho que é o certo, e você vê a criança fazendo de um jeito, fazendo de outro, e você vê que ela está se cansando, e você vê que ela está aperreada, e você vê que aquilo está fazendo mal, aquilo está gerando angústia, e você diz: filha, para. Lice, o Chico, o pequeno, não vá por aí, não é hora disso, pare. E você vê que ela está se angustiando, e tem um momento que você diz assim: Alice, pare, venha para cá que eu vou fazer isso com você, venha parar, que isso aqui não está certo, isso vai fazer mal. É quando aqui, queridos, está escrito esse aqueitai-vos aqui, mas que não é um aqueitai-vos, João, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente até imposta a voz muitas vezes. Joana, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Paula, fica quieta, saiba que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações. O que está escrito aqui no verso 10 é um tom de voz que diz assim: Amanda, quieta, fica quieta, pare. Não é, mas é porque pare, mas é porque se eu cale a boca, pare, mas se eu fizer agora desse jeito, pare, quieta, fique quieta e saiba que eu sou Deus. Às vezes até com muita fé, a gente quer agir tanto pela nossa mão e pela nossa fé. Isso pode acontecer até com você que está aqui assistindo essa mensagem, que tem décadas de caminho debaixo da graça e na fé cristã, e você diz: eu sou sábio, pastor, eu tomo decisões, eu sei como vou agir. Às vezes até para vocês que são maduros na fé, a gente se esquece disso e acha que é pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência, pela nossa força, pela nossa maturidade espiritual. E de acordo e diante de certas situações, a gente tem que ouvir Deus dizer: fique quieto. Agora é hora de ficar quieto, para que você e todos saibam que eu é que sou o Senhor. Eu é que sou o Senhor. É difícil muitas vezes silenciar, é difícil muitas vezes se aquietar, é difícil muitas vezes esperar. Mas quando nós buscamos discernimento no Senhor, quando a gente sabe que as nossas ações éticas, de modo cristão e espiritualmente éticas, elas se esgotaram, quando a gente sabe que não nos resta nada, somente a fé, como nós falamos, nós sabemos que isso é suficiente. E essa espera difícil, ela precisa acontecer. Clarice Lispector, ela diz assim: que medo alegre o de esperar. Esperar às vezes dói, corrói, angustia. É o medo alegre. E na presença de Deus, depois de um quieto, fica comigo e só observa o que eu vou fazer, porque eu sou Deus. Depois de uma frase dessa, essa espera, ela pode ser mais doce, mais alegre, a nossa fé se revigora. E como disse Dom Paulo hoje no culto pela manhã, a gente não virá e testemunhará somente a tragédia, mas o fim da vida e da história
é para o bem e de bem. Portanto, queridos, tenham sabedoria, inteligência e hajam debaixo da vontade de Deus. Mas saibam que às vezes é hora de parar de lutar para que Deus haja do modo dele, do jeito dele, e que o nosso coração não esteja angustiado, ansioso, temeroso, porque sabemos que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Espumejem os mares, não temeremos. Que a terra se transtorne, não temeremos. Que se abalem os montes, não temeremos. Que as águas tumultuem e espumejem ao nosso lado, mas não temeremos, porque o Senhor de Israel e de Judá é o nosso refúgio. Eu quero orar com você agora. Queria que você fechasse os olhos, que você, nesse instante, pudesse de repente estar de joelhos onde você estiver. Que você, querido, pudesse descansar hoje no Senhor. Que você possa pedir para o Espírito Santo de Deus encher a tua vida, encher o teu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer na tua vida aquilo que você não consegue fazer. Que Ele possa fazer na minha vida e na tua vida aquilo que mãos humanas, que pensamento humano não consegue fazer. Aquilo que só o Espírito Santo consegue, queridos. Aquilo que o ouro e a prata não compra, aquilo que a experiência, a expertise e o poder não compra, não alcança, aquilo que somente o Espírito Santo faz. Que você descanse nisso. Que esse comecinho de noite chuvosa seja como águas de bênção na tua vida, seja como o descortinar de um véu sobre os teus olhos, o descortinar de um véu que cobre os teus ouvidos para você ouvir a voz de Deus. Que haja sossego na tua alma, sossego na tua vida, que haja verdadeiro descanso, que o descanso que o Espírito Santo dá à tua vida não seja emocional, mas que você o enxergue como estrutural na tua vida, porque essa mensagem não te emocionou, mas essa mensagem, ela ganha a tua mente, a tua razão, você a compreende, a decide viver, porque é o Espírito que faz. Que possamos ter a nossa fé em Deus medida pelo tamanho e a dimensão do nosso descanso nele, do nosso descanso nele. Espírito Santo de Deus, repousa sobre os teus filhos, Pai, neste momento. Você, Espírito Santo, que não está debaixo de nada do tempo e do espaço. Tu, Espírito Santo, que não estás debaixo de nenhuma ordem humana, de nenhum princípio da física, do tempo, do momento, de dimensões. Você, Espírito Santo, que opera como quer, quando quer, do jeito que quer. Nós só te pedimos que tu possas agir e operar nas tuas filhas, nos seus filhos, Deus, trazendo o descanso, alento, trazendo visão naquilo que é luta deles e naquilo que é luta tua, e que nas nossas lutas possamos suar e lutar bravamente, com fé em ti, mas que em tuas lutas, Deus, possamos apenas descansar em ti. Traz sossego, traz serenidade, traz calma, refrigério.
a cada pessoa nessa noite. Que aquele que não dormia em paz, hoje durma em paz. Que aquele que corria angústia em suas veias, que corra a paz que excede todo entendimento. Que no lugar da raiva, da impotência, haja certeza que tu, Deus, és o refúgio dele, o refúgio dela. E que pela tua graça tenhamos nossos pecados perdoados, tenhamos a nossa vida livre para ti e tenhamos o nosso coração liberto, leve em tua santa presença, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe, meu irmão. Não tenha sobre ti um só cuidado, um qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Queridos, mesmo aí no aconchego do seu lar, peço que, se for possível, você possa estar separando pão, separando vinho ou suco de uva. Nós desejamos celebrar nesse momento a Eucaristia e crendo que o mesmo Espírito Santo que aqui está, que aqui se encontra, que consagrará os elementos dessa Eucaristia, também estará consagrando os seus elementos na sua casa, e dessa forma você pode participar junto conosco desse momento de ação de graças. E nós temos aqui alguns motivos de gratidão a Deus para essa celebração. Irã Alves dos Santos, que é professor de Educação Física do Estado, passou 39 dias internado. Desses 39 dias, 20 na UTI, 17 deles entubado, e teve também uma parada cardíaca, mas recebeu alta na terça-feira que passou. Glória a Deus por isso. Pai Irã, reverendo Rafael está dizendo que Irã é pai de Isabela aqui da igreja. Graças a Deus, rendemos graças ao Senhor por essa vitória. Também agradecemos a Deus por alguns aniversariantes nessa semana. Reverendo Luciano celebrou aniversário essa semana, no dia 16. Outro líder da nossa igreja, Juarez Juninho, líder do Looping, também fez aniversário essa semana. E sua sobrinha Bia, que é filha de Bruno e de Nathalie, faz aniversário no mesmo dia. E hoje, domingo, um líder também da nossa juventude,
Gustavo Martins, mais conhecido como Pop, faz aniversário hoje. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês, multiplicando os dias de vocês aqui na terra, junto conosco, caminhando juntos e pregando a palavra do Senhor. Pois o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória minha. Depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebeis todos desse, porque esse é meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. Agora juntos nós vamos dizer assim: a tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui, Senhor, te apresentamos a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos que aceites esse nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes a abençoar e a santificar com teu Espírito Santo a esse pão e vinho, para que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. Agora, como vocês estão em casa, vocês podem dar as mãos e vamos juntos cantar e orar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, porque nós, embora muitos, somos um só corpo. Enquanto louvamos, você aí, nós aqui, vamos celebrar esse tempo de Eucaristia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a Amém, queridos. Estamos chegando ao fim desse tempo, o culto da tarde. Que você tenha sido abençoado certamente com os louvores, com as orações, com esse tempo. O que falamos aqui, o que oramos aqui, as nossas canções são para o Senhor e falam de uma vida que nós temos diante de Deus. Mas uma semana continua, que tenhamos a palavra e a presença do Espírito Santo na nossa vida, nas aulas, nos nossos trabalhos, na nossa vida pessoal, familiar, que você perceba a mão de Deus em tudo que esteja fazendo. Estamos ainda nesse tempo tão difícil, mas certamente vocês têm sido abençoados através das transmissões, através das aulas, encontros, reuniões, cultos online. Vamos ter todo cuidado nesse tempo ainda, queridos, um tempo que requer prudência, atenção, cuidado da nossa parte, de nossa responsabilidade, mas também de fé na pessoa de Deus. O controle do mundo ainda está na mão de Deus, nunca se esqueça disso. O Deus de Judá é o nosso refúgio. Vamos ficar em pé agora, onde você estiver, para receber a bênção de Deus. Que você possa fechar seus olhos, que você possa entender que esse instante do culto não é apenas uma mera liturgia, não é uma bênção da parte de pessoa alguma, mas a bênção da parte de Deus, para que tenhamos uma semana profícua, uma semana debaixo de sua presença. Que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que sua coragem nos sustente por mais uma semana. E que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Não esqueça, onde você está é casa de Deus, é culto ao Senhor, onde você estiver. Amém. Mesmo estando em casa, vamos ter nossa tradicional despedida.
E aí eu tenho feito uma pequena alteração no início, né? Fique em casa, na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus abençoe a nossa semana. Amém. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar.